Bem-vindo à Austrália. A nossa viagem começa em Sydney, a maior e mais conhecida cidade da Austrália. Depois seguimos para Brisbane e Gold Coast, mais ao norte, e passaremos também pela bela e pacata cidade de Adelaide, mais ao sul. Em seguida vamos para Perth, na costa oeste, a capital mais isolada do mundo. Passaremos também por Canberra, a capital da Austrália, e em seguida iremos para Melbourne, considerada a melhor cidade do mundo para se viver. Esse monumento atrás de mim é o marco zero da história da Austrália. Foi aqui que os britânicos desembarcaram pela primeira vez no dia 28 de abril de 1770, há quase 250 anos atrás. Sim, há quase 250 anos atrás. De fato, na época em que os britânicos iniciaram a colonização da Austrália, o Brasil já era mais velho do que a Austrália é hoje. Mas não foram os britânicos os primeiros europeus a se aventurarem na Austrália. É um fato histórico que os holandeses já haviam desembarcado na costa oeste muito antes, em 1609. Mas a costa oeste da Austrália era inóspita e inabitável e os exploradores holandeses não a colonizaram. Há também uma teoria de que os portugueses teriam sido os primeiros europeus a terem desembarcado na Austrália entre 1521 e 1524, séculos antes dos britânicos. Mas foram eles, os britânicos, que desembarcaram na costa leste, o lado mais habitável, e que iniciaram a colonização da terra que é hoje conhecida como Austrália, a qual no começo nada mais era que uma colônia penal, para onde os mau elementos da Inglaterra eram enviados como prisioneiros. Sim, a Austrália tem a metade da idade do Brasil e uma população 10 vezes menor e um território mais ou menos do mesmo tamanho. O Brasil é o 5º maior país do mundo e a Austrália é o 6º maior país do mundo. Bem, já falamos um pouco sobre história e geografia, então agora vamos dar uma volta pela Austrália. Bem, por que eu escolhi a Austrália? Eu tomei essa decisão quando eu ainda estava no Canadá. Eu não me dei muito bem com o frio excessivo do Canadá, mas eu estava feliz com o Canadá em outros aspectos. Logo eu resolvi ir para um país que une o melhor do Brasil com o melhor do Canadá. E eu pensei, Austrália. E muitas pessoas me perguntam, qual o melhor, Canadá ou Austrália? Bem, na minha experiência, o Canadá é nota 9 e a Austrália é nota 10. Fora ter que dirigir do outro lado do trânsito, eu não sofri nenhum choque cultural significante chegando na Austrália. Eu já havia morado no Canadá e já falava inglês quando cheguei na Austrália. Eu também já estava acostumado com o conforto e segurança de um país desenvolvido. Claro que tal experiência teria sido diferente se a Austrália tivesse sido a minha primeira viagem ao exterior, e se ainda tivesse limitações com a língua, o que foi o caso quando eu cheguei no Canadá, e que também é o caso de muitos brasileiros cuja Austrália é o primeiro destino internacional. Mas, de certo modo, eu estranhei Sydney quando eu a comparava com Toronto no Canadá. Ao contrário de Adelaide e Melbourne, que foram cidades planejadas, Sydney surgiu a partir do local onde os britânicos desembarcaram pela primeira vez, em Botany Bay. Tal lugar era um belo porto seguro para o desembarque de navegações, mas não necessariamente um bom lugar para se construir uma cidade. A própria geografia da região dificulta a logística. Era sem dúvida muito mais fácil se locomover por Toronto, onde as ruas seguem um padrão norte-sul, leste-oeste. Durante os 2 meses que fiquei em Sydney, eu passei a maior parte do tempo no centro da cidade, onde eu morava, e bicicleta era o meu meio de transporte principal. Eu admito que muitas vezes eu não me sentia na Austrália. No centro de Sydney eu me via em meio a inúmeros imigrantes, grande parte de países asiáticos. Havia muitos brasileiros também, muitos turistas europeus, muitos viajantes, muitos estudantes e de vez em quando alguns australianos também, que legal! Eu achei Sydney um ótimo lugar para viajar e curtir, mas não para morar. Depois de 2 meses eu fui para Brisbane, mais ao norte, a capital do estado de Queensland. Brisbane é a 3ª maior cidade da Austrália e é a cidade que cresce mais rapidamente no país. Na minha primeira visita, eu fiquei 1 mês na cidade. A locomoção em Brisbane também não é lá muito fácil não, viu?
A cidade é dividida por um rio em zigue-zague, o que dificulta um pouco a locomoção. Às vezes, 1 quilômetro de um ponto a outro em linha reta pode significar 6 quilômetros ou mais via a ponte mais próxima. Andar de bicicleta pela cidade também não foi tão agradável quanto eu esperava. O relevo da cidade é bem acidentado. E Brisbane tem um excelente sistema de transporte fluvial. As balsas são chamadas de CityCat. A cidade também tem um clima mais quente e chuvoso que Sydney e Melbourne, e tem muito mais pernilongos também. A vegetação subtropical lembra a Mata Atlântica do sudeste brasileiro. A fauna da Austrália pode ser bem diferente da brasileira, mas botanicamente esses dois países compartilham um elo de uma era geológica distante. E vale lembrar que, comparado ao Brasil, passagens aéreas são consideravelmente mais baratas na Austrália, ainda mais se levarmos em consideração o poder aquisitivo maior de um trabalhador australiano. Logo, compensa muito mais viajar de avião, a não ser, é claro, que você esteja carregando toneladas de bagagem, o que foi bem o meu caso quando eu viajei de Sydney para Brisbane. Viajar de ônibus na Austrália, não é lá essas coisas. Poucos meses antes dessa viagem, eu havia viajado de ônibus pela Argentina, e digo que, em questão de ônibus de viagens, a Argentina está muito à frente da Austrália, e do Brasil também. A 70 km de Brisbane fica a cidade praiana de Gold Coast, que é a capital dos parques temáticos da Austrália. É um belo lugar para quem gosta de surfar. Há muitos brasileiros na cidade também. Eu até tive o prazer de encontrar um açaí na tigela do jeitinho brasileiro. Gold Coast fica a mais ou menos 1 hora de Brisbane, tanto de carro como de trem. A cidade tem seu próprio aeroporto internacional, sendo possível voar diretamente para todas as capitais da Austrália e alguns destinos internacionais também. Voar da Austrália para destinos internacionais às vezes sai mais barato que voos domésticos no Brasil. Por exemplo, na minha primeira visita, eu voei de Gold Coast ao Japão sem escala por apenas $700 ida e volta, o que na cotação da época teria sido R$1.200. Mas enfim, agora vamos fazer uma visita a Adelaide, no sul da Austrália. Adelaide é uma bela e pacata cidade no sul do país, onde eu tive o prazer de passar 2 semanas. A cidade tem uma população de 1,2 milhões de habitantes e é a capital do estado da Austrália do Sul, ou South Australia. Adelaide está em 5º lugar entre as 10 melhores cidades do mundo para se viver. De fato, entre as 10 melhores cidades do mundo, 4 são australianas.
Bem, das cidades que eu apresentei até agora, Adelaide certamente é a minha favorita. É uma cidade compacta e de excelente infraestrutura. Ela foi uma cidade planejada. Aqui, a necessidade de ter um carro é muito menor. As ruas seguem um padrão norte-sul, leste-oeste e a locomoção é muito mais fácil. As distâncias também são relativamente mais curtas. Se eu vivesse em Adelaide, a bicicleta certamente seria o meu meio de transporte primário. E de fato, durante as 2 semanas que eu estava em Adelaide, bicicleta foi o meu meio de transporte primário. Eu ia do bairro até o centro em apenas meia hora de pedalada. O povo aqui é muito educado e eles levam as leis muito a sério. Cocô de cachorro na rua, nem pensar, ou então é multa. As bicicletas devem portar luzes à noite e os ciclistas devem usar capacetes. E as bicicletas devem ter luzes na frente e atrás. E uma certa noite eu saí para andar de bike e eu não tinha luz atrás da bicicleta. Eu achei que não faria muita diferença, mas fez. Em menos de meia hora, 2 motoristas, com educação me chamaram a atenção por causa disso. Eu também gostei do comprometimento com o meio ambiente no estado de South Australia. Aqui as sacolas plásticas foram banidas em 2009. Quando for às compras, você pode adquirir por poucos centavos uma sacola biodegradável e reutilizável também. E Adelaide foi o primeiro lugar na Austrália a dar aos aborígenes e às mulheres o direito ao voto. E para completar toda essa maravilha, em Adelaide tem praia também. Mas nem tudo é perfeito, né? E Adelaide pode ser para muitos uma cidade assim, sabe? Pacata demais, né? O típico jovem brasileiro provavelmente gostará mais de Gold Coast, ou Melbourne, ou Sydney, que são as cidades, né, onde há mais curtição. Bem, agora só faltava viajar de trem pela Austrália, e foi bem isso que eu fiz, de Adelaide a Melbourne. Nada mais conveniente quando se está carregando uma tonelada de bagagem. A viagem de trem foi muito melhor que a de ônibus, sem dúvida. Poltronas mais espaçosas, o banheiro também é mais espaçoso, tem guia a bordo, mais paisagens também para ver no caminho. E também é possível caminhar pelos vagões e se socializar e fazer amizade com outros viajantes. E tem até um barzinho a bordo. Mas vamos deixar Melbourne por último. Antes, vamos dar um pulinho em Perth, na costa oeste. Perth é a capital do estado de Western Australia, que é a capital mais isolada do mundo. A cidade tem o maior parque central do mundo também, que é o parque é maior mesmo que o Central Park de Nova York. E esse parque é também o jardim botânico da cidade e é o melhor lugar para você tirar fotos do centro da cidade. E lembre-se que a Austrália começou como uma colônia de prisioneiros. Logo, é um fato histórico interessante que Perth foi fundada como a primeira colônia livre na Austrália, que foi em 1829. Ela é a 4ª maior cidade da Austrália e tem uma população de 1,6 milhões de habitantes. E assim como todas as capitais estaduais, ela está banhada pelo mar. E Perth tem ótimas praias próprias para surfar, já que a cidade está banhada diretamente pelo oceano, e não protegida por uma baía, como é o caso em Melbourne. Outro fato interessante é que Perth é uma das capitais mais ensolaradas do mundo também. Bem, eu não fiquei em Perth tanto tempo quanto eu fiquei em Adelaide, então talvez seja só uma impressão da minha parte em dizer que as pessoas aqui não são tão agradáveis quanto em Adelaide. Mas, sabe como que é, né? Assim como no Brasil, as cidades australianas não são igualmente hospitaleiras. Agora vamos dar uma voltinha rápida pela capital da Austrália. E uma voltinha rápida mesmo, né? Porque comparado com o resto do país, não há muito o que se ver lá. Não, o Brasil não foi o único país que resolveu construir uma capital no meio do nada. Olá pessoal, bem-vindos a Canberra, a capital da Austrália. Conheça Canberra, ou Canberra, ou então Canberra em inglês americano. Canberra tem uma população de 360 mil habitantes. Eu acho estranho falar Canberra, né? Porque na Austrália todo mundo fala Canberra, né? E os americanos falam Canberra. Mas vamos falar Canberra porque o vídeo é em português. E é uma cidade pequena, mas é muito bem organizada, cheia de políticos e cheia de prédios do governo, né? Como é de se esperar de uma capital.
Canberra é minúscula comparada com as grandes cidades australianas, mas em sua própria categoria, ela é sim uma grande cidade. É a maior cidade localizada no interior da Austrália. Lembre-se que as maiores cidades australianas e todas as capitais estaduais estão na costa, a parte mais habitável da Austrália. Bem, infelizmente eu passei apenas uma tarde em Canberra, então eu tive que ser bem seletivo com o meu trajeto turístico. Então aluguei uma bike e dei uma volta passando pelos pontos mais interessantes da cidade. O que para mim incluía a Casa do Parlamento e o Memorial de Guerra Australiano. Claro, né? Para quem não notou, eu gosto de história. E essa aí é a Casa do Parlamento em Canberra, ou Canberra. E esse é o Memorial de Guerra Australiano, em honra a todos os combatentes que lutaram em todas as guerras nas quais a Austrália participou. E por ser uma cidade pequena, bike é um meio de transporte ideal aqui. E Canberra fica a apenas 3 horas de carro de Sydney. Bem, agora vamos para Melbourne, a capital do estado de Victoria e a segunda maior cidade da Austrália, e eleita 3 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo para se viver. Bem, isso fala por si só, não é? Eu poderia parar de falar e só mostrar imagens, não é mesmo? Melbourne é onde eu morei, onde eu me formei e onde eu trabalhei por alguns anos. E eu não digo que Melbourne é a melhor cidade porque eu fiquei nela mais tempo, mas eu fiquei nela mais tempo porque ela é a melhor cidade. Foi aqui que eu vi o melhor da Austrália e o melhor do mundo, pelo menos até agora. É claro que o clima maluco da cidade me impede de chamá-la de perfeita, mas para quem sobreviveu à era glacial no Canadá, né, ter que raspar um pouquinho de gelo no para-brisa do carro numa manhã de inverno, não é lá essas coisas. E o frio que faz em Melbourne não é nada comparado com o Canadá. As pessoas que moram no sul do Brasil não estranharão nem um pouco o frio que faz em Melbourne. E não cai neve na cidade. E lembrando também que a cidade tem uma ótima infraestrutura para lidar com o frio, assim como o calor também, o que é mais forte e mais preocupante que o frio. A cidade tem uma variedade enorme a oferecer em questão de cultura, entretenimento e, o mais importante ainda, para mim e para muitos, a beleza natural que nós vemos em seus arredores. Quem mora em Melbourne pode surfar, pode ir à praia, pode esquiar no inverno, pode fazer esportes radicais o ano inteiro, pode patinar no gelo, pode explorar uma das mais belas florestas do mundo e pode se deparar com uma flora e fauna única. E isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais sobre a cidade. E tem tanto para falar que eu acho que qualquer cidade que tem o título de a melhor cidade do mundo para se viver, e ainda mais um título que foi dado a ela 3 vezes consecutivas, é uma cidade que merece um vídeo só para ela, e portanto eu vou só passar mais algumas imagens e depois fazer um vídeo dedicado só a ela, que eu acho que é realmente o que essa cidade merece. Então, por enquanto é isso e até a próxima. Bem, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho mais vídeos sobre a Austrália, vou deixar aqui um link para vocês com uma lista de vídeos sobre a Austrália, também vídeos sobre inglês, que é um assunto relacionado, e se inscrevam no canal se vocês quiserem assistir mais vídeos sobre essas cidades australianas das quais eu falei a respeito. Vou fazer vídeos falando sobre essas cidades em mais detalhes, e também em breve vai ter um vídeo sobre Dubai, que eu vou falar aí a respeito da minha viagem a Dubai. E caso vocês tenham alguma pergunta relacionada, vocês podem tentar entrar em contato comigo através da minha página do Facebook. Os detalhes estão na descrição do vídeo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.